Bom, falar sobre as origens de Hollywood é falar sobre os grandes estúdios, que é isso que é Hollywood, né? São os grandes estúdios. A 20th Century, que depois se juntou com a Fox e virou a 20th Century Fox, a Metro, a Warner Brothers. Bom, inicialmente, né, o cinema era mudo, né? A grande revolução é a chegada do som, né? Que vai acontecer isso na década de 20. O primeiro filme que é considerado com o som falado é O Cantor de Jazz, mas 4 semanas antes de estrear O Cantor de Jazz, estreava A Aurora, que é um filme do Murnau. E esse filme já trazia efeitos sonoros sincronizados, né? E se você prestar atenção em uma cena dele, é a primeira vez que você vai ouvir voz humana nesse filme. Mas é O Cantor de Jazz que vai marcar, né, o fim da era do cinema mudo e a entrada do cinema falado. Depois, né, vem a cor, e eu acho que a grande revolução que acontece depois vai ser na década de 50, quando a televisão chega, né, e apavora, né, os estúdios, porque as pessoas podem assistir em casa. Para que ir ao cinema pagar se ela pode ficar em casa e assistir televisão? E aí os estúdios eles vão lançar a mão de todos os recursos possíveis para atrair o público para as salas de cinema, né? Então aí sim vai vir o Panavision, a tela vai ficar gigantesca e tudo mais. Não sei, basicamente é isso que eu posso falar do começo. Você se lembra em que época que o cinema se tornou o que é hoje? Eu digo no sentido de ser um hábito de massa, as pessoas irem ao cinema, assistir um filme? Olha, eu acho que desde a década de 20 ele já entrou, desde essa época ele já entrou com força total, né? As pessoas já faziam filas, né? Na verdade, as sessões de cinema naquela época você não ia simplesmente assistir um filme, você ia assistir a 2, 3, né? Tinham seriados que eram exibidos, né? Os noticiários, né? Eram veiculados através do cinema também. Mas já era uma coisa de massa? Já. Acho que desde a década de 20 ele já... Marcelo, eu sei que você conhece legal a década de 30. Sim. Eu queria pedir para você falar um pouco dela. Bom, sobre a década de 30 em Hollywood, eu acho uma década muito interessante, que a gente está logo depois da queda da Bolsa, né? A época da depressão nos Estados Unidos. E aí a gente vai ter basicamente 2 linhas de filmes sendo produzidas em Hollywood. A Fox, a Warner, eles vão investir em filmes que tem uma mensagem otimista, né? Pra você ter ideia, a Shirley Temple, aquela garotinha que cantava, sapateava, ela é a grande estrela desse período, né? E por outro lado, a Universal vai trazer os monstros, né? A gente tem essa época de depressão, as pessoas estão com medo, desemprego, passando fome, a Universal traz os monstros pro cinema, né? Que é o Drácula, Frankenstein, né? É uma época muito rica e a transição, né, do cinema mudo para o cinema falado. Então você tem uma série de diretores e atores que vão desaparecer por causa da entrada da fala, né? Diretores que estavam acostumados a dirigir sempre com o cinema mudo, que agora eles vão trabalhar com falado, eles vão desaparecendo. Alguns se adaptam, outros não. O caso do Todd Browning. E atores que funcionavam muito bem no cinema mudo, mas no cinema falado não eram tão... Não. Foi uma época de transição. É uma época de transição e de renovação também. Depois da Segunda Guerra Mundial, é que o cinema indústria, né, nascido nos Estados Unidos, tem uma expansão em escala mundial. Uhum. Você se lembra, né? Talvez não de memória, porque você acha que você claro, não vivi vivi nessa época, né? Mas você lembra em que época que os filmes americanos começaram a chegar no Brasil num ritmo, não sei, parecido com o que existe hoje? Olha, nessa época, no Brasil, cara, é o seguinte, até na década de 70, 60, a gente tinha um protecionismo do cinema brasileiro, né? A Embrafilme foi criada
e as salas de cinema, elas tinham uma porcentagem de filmes brasileiros que eles eram obrigados a exibir, né? Eu acho que essa invasão mesmo aconteceu quando se perdeu isso. Não digo que isso fosse positivo, porque muita porcaria era exibida só por causa, né, de ter que ter essa porcentagem. Então tem que ter filme brasileiro, então qualquer porcaria ia. Mas eu acho que é depois disso, viu? Acho que é a década de 80, eu acho que é uma invasão total, né? É quando o nosso cinema, o cinema brasileiro tem uma retração, né? Tanto no mercado como na produção. E a partir daí o cinema americano, Hollywood, vai invadir com força total. Mas na década de 50, 60, era constantes os filmes americanos, né? Basicamente a gente tinha filmes brasileiros e Hollywood, né? Os filmes europeus, asiáticos, esses até hoje eles estão restritos a um circuito alternativo, né? Hoje aparecem alguns títulos chegam, são exibidos num esquema comercial, mas eu ainda acho muito pequeno, né? Hollywood ainda domina uma grande fatia das salas de exibição no Brasil. E o que você pensa sobre esse cinema-indústria, né? Porque nos Estados Unidos, em Hollywood, o mercado cinematográfico é um mercado de mercadorias. Uhum. E isso é diferente no resto do mundo. O que você acha desse aspecto hollywoodiano? Olha, a gente tem que sempre ver o lado bom e o lado ruim. O lado bom desse esquema industrial, né, de produção em escala de filmes, está empregando muita gente, né? Está se fazendo dinheiro, né? E está se empregando muita gente. O lado ruim é que os grandes estúdios, eles produzem os filmes, eles distribuem os filmes, eles também são donos das salas de exibição, para o mercado de vídeo também, eles dominam também. Então é o seguinte, existe uma ditadura do que o público vai poder assistir. É um monopólio, né? Um monopólio. Eles decidem o que chega. Uhum. Então o produtor independente, ele fica fora desse esquema, ele não tem muito espaço, a menos que ele produza e um grande estúdio vá distribuir o filme dele, né? E esse é o lado ruim da coisa, né? É você fazer uma ditadura do que vai ser exibido, né? Não só no cinema, como no seu videocassete, em casa, no seu aparelho de DVD e na televisão também. Na locadora também? Eles também... Na locadora também, eles dominam também, né? No início do mercado de vídeo, quando as locadoras iam abrindo independentemente, ainda não, né? Porque era um mercado novo, você tinha necessidade de títulos para colocar à disposição do cliente, né? Não bastava você ter 2 por mês, você precisava ter muitos. As pessoas querem assistir um filme por dia, 3 por semana. Então, no início, isso foi muito legal para os produtores independentes, produtores europeus, sul-americanos. Tinha essa necessidade de ter títulos nas prateleiras. Então, qualquer coisa era comprada. Mas passou-se o tempo e essas pequenas locadoras foram fechando. A locadora de bairro, a locadora, né, de uma família que abriu, foi para se tornar franquias, blockbuster, a gente pode dizer, né? E aí sim existe uma ditadura também. Porque aí eles só vão comprar o que é oferecido pelos grandes estúdios, pelos grandes distribuidores, e se o seu filme não está sendo distribuído por uma Warner, uma Universal, uma Paramount, não vai chegar na locadora, então restringiu. E para a televisão também, né? Marcelo, eu queria pedir para você comentar alguns filmes que marcaram época, né? Eu queria começar pelo Cidadão Kane, do Orson Welles. Bom, Cidadão Kane é um filme inovador, né? Tanto na temática dele, né? Que ele vai criticar a mídia, né? Toda a indústria da comunicação, e ele é inovador também nos planos de câmera, né? O Orson Welles utilizava a câmera baixa, tal. É um filme que marcou a época. Eu vi uma vez que
Cidadão Kane podia ser visto como uma videoaula, de certa forma. Sim, é uma aula de cinema. Mas eu acho que não só ele, como muitos filmes também vão ter esse status. Eu queria te perguntar, queria pedir, aliás, que você falar um pouco sobre o 2001, o Odisseia no Espaço, e emendando no Laranja Mecânica. Tá, são dois filmes do Kubrick, né? O 2001, eu acho que ele tem uma... Eu colocaria ele até como um filme de arte para mim. É ficção científica, mas ele tem esse elemento artístico, né? É muito destacado, né? A história chega a ser... Ele tem um andamento um pouco lento, né? E eu acho que para o grande público ele... Talvez não seja tão interessante. Exatamente, né? Ele não é muito claro nos acontecimentos, ele tem um final bem louco, né? Tanto que quando foi feito 2010, que tem uma narrativa mais convencional, né? Aí sim vê uma explicação, tal, tudo começa a fazer sentido pela continuação dele. Mas é um filme que marcou, né? A sequência inicial, a trilha, né? A música do 2001 é um dos marcos nas trilhas de filmes. E o Laranja Mecânica? Laranja Mecânica, particularmente, é um filme que eu gosto muito, né? Que traz uma crítica social, né? Muito acentuada, né? Se passa num futuro próximo, né? Filme muito violento, criticado, filme que causou muita polêmica justamente por dizerem que ele causou violência, né? Ele incitou gangues a se portarem daquela maneira, né? Na época em que ele foi exibido, né? Que é 60 e alguma coisa, várias gangues se formaram na Europa, que se vestiam como os personagens, né? Então tem esse lado, mas eu acho fantástico ele. Um dos meus filmes favoritos, Laranja Mecânica. Na década de 80, tem algum filme em especial que você lembra? Da década de 80? Tem vários, né? Então, Sítios, por favor. Eu particularmente gosto dos filmes de terror, né? E na década de 80, né? Nos anos 60, o sangue começa a aparecer, né? Nos filmes de terror, a gente tem sangue. Nos anos 70, de costumes e tudo mais, existe uma liberdade maior. Sexta-feira 13, o Fred Krueger, né, os Mortos-Vivos, todos esses, né? Você é um fã do Jason? Eu sou fã do Jason. E Marcelo, a década de 90, né? Eu acho que o filme que talvez sintetize a década tenha sido Matrix, em função da evolução que ele trouxe, né, nos efeitos digitais, na edição. O que você pensa sobre a década de 90? Olha, a década de 90, eu te falei, é a época que a gente começa a entrar no politicamente correto já, né? Os efeitos especiais, eles têm um salto muito grande, né? Filmes que foram produzidos na década de 90 eram projetos já há 10, 20 anos, estavam engavetados justamente por essa falta de tecnologia para se produzir, né? Então, eu acho que isso é super legal, mas, por outro lado, eu acho que a coisa se torna muito artificial. Ao meu ver, os filmes que trazem muita computação gráfica, apesar de ser fantástico, ser super realista, pra mim, na maioria, ainda me parece computador, não me parece real. Eles se concentram demais nos efeitos, né? Porque agora as são
gigantescas e talvez o roteiro, talvez a própria história não seja tão pensada. Eu não diria tanto só na história, eu acho que no próprio trabalho do ator. Porque antes disso, o ator ele estava contracenando, ele tinha um cenário, né? Ele tinha os outros personagens que estavam ali contracenando com ele. E agora não, ele está sozinho, praticamente, numa tela azul. Então, na hora de incorporar esse personagem, né, de atuar, eu acho que isso fica meio esquisito, meio reduzido. Claro que, né, tem atores que continuam brilhando da mesma maneira, mas eu particularmente não gosto tanto, né, dessa invasão da computação no cinema. Tem algum filme da década de 90 que você queira citar em especial? Da década de 90, acho que você falou Matrix, eu acho que ele... A trilogia de Matrix? Eu acho que ele representa bem essa revolução. Agora, sobre a atualidade, você quer que eu fale? Eu acho o seguinte, como na década de 30, vou fazer um paralelo, como na década de 30 a depressão, a queda da bolsa marcou, né, influenciou muito o cinema, eu acho que atualmente em Hollywood, o 11 de setembro também tem um marco grande. Então, o que você vê uma tendência hoje em dia, que é não se arriscar a fazer nada novo. Basicamente, os filmes que estão sendo produzidos ou são remakes de filmes que já foram feitos há 20, 30 anos atrás e que fizeram sucesso. O caso da Fábrica de Chocolate? O caso da Fábrica de Chocolate, mas o King Kong que vai sair agora e vários outros que estão aí. Ou está se fazendo um remake do cinema oriental. Então se pega um filme atual, japonês, chinês, tailandês, coreano, e se faz um remake americano dele, uma versão hollywoodiana. O caso do Chamado, eu acho que é o filme mais representativo dessa linha. Hollywood ele sempre teve esse aspecto, né, de sugar o que tem de melhor nos outros cantos do planeta, né? Uhum. E tornar isso uma coisa deles, né? Jack Chan é um exemplo. Jack Chan. Né? Cineastas europeus, a história toda, né? Eles sempre... Isso é uma coisa de Hollywood, eles querem produzir da melhor maneira possível, então eles vão querer os melhores produtores, os melhores roteiristas, os melhores atores, os melhores diretores. Se for necessário importar eles, serão importados. Dinheiro eles têm, né? Marcelo, eu queria agradecer você, está na hora do seu intervalo, né? Boa classe saber disso, que você está perdendo o seu intervalo, você vai voltar direto para a aula. Ok. E queria pedir para você encerrar com uma mensagem, já que provavelmente essa classe, a nossa classe, vai estar com você no próximo semestre. Né? A gente vai estar passando do quinto para o sexto. Bom, minha mensagem para vocês é: deem o máximo de si, prestem atenção no que os mestres têm para passar para vocês e, quem sabe, semestre que vem estaremos lá. E até lá!